Boa noite, gente. Vou começar aqui um vídeo que eu tô querendo postar há bastante tempo. Vamos ver se tudo funciona dessa vez. Tô, tô assim muito rápido, né, gente? Produção de conteúdos. Mas vamos lá, tenham paciência com isso que vos fala aqui nesta noite. Bom, vocês já podem ver aí no fundo, né? O tema é a Revolução Armada que nos resta. Paulo, onde se chegou, por que se chegou nesse ponto, né, da história? O que tem te incomodado, tocado? O que está acontecendo, né? Eu cheguei nessa história através desse vídeo aqui que eu vou... Deixa eu maximizar aqui. Vocês vão ver. Esse aqui é o Paulo Galo falando lá com o chavoso da USP. Né? Qual que é o nome dele mesmo? É Tiago Torres. Né? O Tiago Torres, vamos lá. Acompanhem Nosso comigo aí, povo gente. é seu pai, meu tio é seu tio. Pra Não vai caralho. abandonar eles a troco do quê? A troco de meia dúzia de xarope da Santa Cecília? Não dá. Morou? Olha lá, Eu acho que gente. quem pode falar isso aí sabe que o Chavoso acabou de viver um bagulho 1000 graus lá com a monja Coin lá. A monja desceu da montanha pra querer falar merda pro Chavoso, mano. Ô, fala aí, Chavoso, dessa fita aí. Fala aí, fala aí. Então, assim, quando eu vi isso, fiquei, nossa, gente, a Monja Coin falando merda, né? Eu fiquei, assim, intrigado, né, quando eu vi esse vídeo. Aí eu fui lá atrás da tal... era pra ser o quê? Uma banca, tipo um debate, né? Numa feira do livro lá no Rio de Janeiro. Então, o Thiago foi convidado lá para participar, né? Tinha uma atriz que eu achei que é a Elisa Lucinda e a Monja Coin, tá, gente? Mas, vamos começar, né, aqui, né? Eu acho que essa primeira fala já é uma introdução, tá? Assim, que eu acho importante a gente começar a perceber, digamos assim, que é uma fala que, vamos dizer que não agrega, né? Assim, então é tipo assim, os nossos e eu acho que já chuta o balde pra galera da Santa Cecília, né? Que é, claro, aquela esquerda elitizada, vamos dizer assim, né? E no final ele chuta a Monja Coin, falando que essa monja desceu da montanha pra falar merda, né? Então, assim, é óbvio que esse tipo de fala não convida, né, a um diálogo, né? Assim, então, é uma coisa que eu já tô percebendo, né? Que, tipo assim, gente, a esquerda realmente não conecta mais, né? Assim, então, antes, eu acho que a esquerda estava um pouco acomodada nesse sentido, porque ela percebia que, bom, se a gente dialogar com os fudidos, né, tudo certo, né? A gente vai unir todo mundo, né? Porque tá todo mundo fudido, né? Mas ultimamente a esquerda tem se visto elitizada, né? Então ela já não agrega com tanta facilidade e, claro, tá perdendo terreno, tá desidratando a olhos vistos aí, né? E vamos dizer que esses representantes novos que estão surgindo, né? Por exemplo, o Paulo Galo, que representa os motoboys, o Chavoso representando a periferia, que, enfim, chegou na USP, que se formou, que conseguiu uma formação, digamos assim, cultural, que hoje palestra, que está entrando no mainstream. Então, assim, a esquerda que se segrega, que não consegue mais agregar, que não consegue mais dialogar entre si mesmos, né? Então isso para mim já é um sintoma, né? Assim, eu já começo a perceber que, tipo, poxa, de novo estamos nos segregando, né? Assim, seja a elite de esquerda, seja os próprios representantes que estão aí emergindo, né? Das periferias, das coletividades que estão mais em penúria, que estão sofrendo mais. E eles também olham para, vamos dizer, para essa elite da esquerda e falam, pô, quem, quem são vocês, né? Vocês não lutam a nossa luta, né? Então essa fragmentação, eu acho que está prejudicando, né, a esquerda atual. A gente não está conseguindo se conectar em torno de uma causa comum, né? Mas vamos lá, vamos ver então a questão da Revolução Armada, tá? Que isso foi colocado aqui nesse palco de debates.
E eu acho que nesse trecho que eu vou colocar para vocês, ele já está respondendo uma pergunta da plateia, que dialoga, claro, com a opinião da monja, que ela já comentou, né, que é contra a Revolução Armada, né? E aí ele vai se posicionar para dizer assim, olha, né, a coisa não é bem assim, né, ser contra ou a favor, né? A gente precisa entender o contexto, né? É isso que ele está colocando, né? A família Alckmin no poder no estado de São Paulo e por aí vai, né? Quase todos os presidentes do Brasil, eles têm essa trajetória. O que eu quero dizer? A gente não vai tirar essas pessoas do poder nem por voto e nem pedindo por favor. Tá ligado? Como que vai se tirar? Não vai tirar com voto? Oi? Não vai tirar com voto? Até hoje não tirou, né? E o que você propõe? Então, o que eu proponho? Chegar lá armado? Bom, Mas aí você rompe com a democracia, que é o que mais... A coisa mais... que democracia? Bom, essa que dá pra você falar isso? Não. Desculpe. É só na democracia que pode ter essa conversa aqui, meu bem. Se não fosse uma democracia, Mas só não podia isso. ter essa conversa. Você podia ser preso. Tá, Entende? só isso aqui é a democracia? O Wix te dá a liberdade de contar a Não sua tem o própria YouTube história. Premium, Com tá, gente? Beleza, isso aqui importante, legal, a gente pode chegar, pode falar. Agora, isso é muito pouco, tá ligado? Isso não é o mundo ideal, né? Porque quando a gente vai olhar para as coisas mais importantes, necessárias, fundamentais, a gente não tem democracia, né? Por exemplo, nos vários problemas que eu citei aqui, do próprio direito à vida, né? Eu acho que a gente não tem uma democracia num país em que a polícia mata 6 mil pessoas por ano, onde 80% dessas pessoas são pretas e pardas, onde essa população negra, essa juventude negra não tem direito à vida, né? É uma coisa que você sabe muito bem. Eu conheci você através de um vídeo onde você falava sobre apartheid. Você falava assim, né? Se eu sei onde encontrar negro e encontrar branco, é porque existe apartheid. Então, se existe apartheid, não existe democracia, né? Então, a gente vive num país que tem um apartheid, que tem uma segregação racial, socioeconômica. Como você também apontou, a gente está aqui num ambiente com a maioria branca, num país de maioria negra. Por quê? Não precisa que a lei diga que só vai entrar brancos. Mas quando você coloca uma cobrança para que se acesse um espaço, a maioria do nosso povo, negro, pobre, não vai acessar esse espaço. Então, assim, eu acho que ele começa a colocar questões de base, né? Questões estruturais do porquê simplesmente o voto não vai mudar a nossa realidade, né? E ele tem razão nisso, né? Eu acho que você que está vendo esse vídeo aqui, você concorda com ele, né? Enfim... E o ponto aqui, qual que é o ponto central, né, desse debate que está tendo aqui, nesse recorte, né? É elas falarem assim, olha, a gente aposta numa revolução pela palavra porque pegar em armas vai romper com a democracia, com o Estado de Direito, e isso é flertar com o caos, vamos dizer, com a anarquia, com uma coisa desconhecida, né? Assim, então a gente tem um impasse, percebam? Assim, se elas defendem uma tal da revolução pela palavra, né, assim, a gente vai cair nesse obstáculo da realidade, onde grande parte da população não tem acesso à democracia de fato, né? E o que eu entendo elas, seja a atriz aqui, a Elisa Lucinda, ou a Monja Cohen, não tocam a questão que ele está propondo, né? Ele está colocando na mesa o seguinte, ó, a gente está aqui com todas essas questões de fundo que estão vivas agora, né, no que a gente chama de democracia. Que tipo de ações vocês propõem para enfrentar essa realidade? E elas vão falar revolução pela palavra, ou vão dizer simplesmente que não, revolução armada, não podemos cogitar isso, né? E é uma coisa que ele dá risada, né, quando elas falam, e aí, você vai pegar em armas e vai entrar lá? Quando ele ri, a resposta é sim. Né, se tiver que pegar em armas, eu vou pegar em armas, né? E eu acredito que isso o pessoal aplaude, né? Assim, isso o pessoal acha interessante, acha virtuoso, né? Então, ou seja, parece, e esse eu acho que é um ponto importante, né? Assim, parece que, e ele coloca isso desde o início, né? Que ele,
por si mesmo, uma pessoa vegana, uma pessoa legal, uma pessoa que não é violenta, né? Mas que se ele tiver que lutar, e ele fala num sentido abrangente, ele já luta. Agora, se ele tiver que lutar ao ponto de pegar armas, né? Eu acho que esse é um dilema que as pessoas viveram, principalmente na ditadura aqui no Brasil, que ele não iria recuar diante dessa possibilidade, né? E eu vejo esse discurso latente, né, em grande parte dessa, vamos dizer, esquerda mais juvenil, né, assim, uma esquerda mais impetuosa, né, e que se percebe como virtuosa, né? Por quê? Porque, tipo assim, olha, vamos até as últimas consequências para reverter essa realidade de apartheid, de abusos e de tudo que está acontecendo, porque a gente não pode aceitar isso, né, em nome de uma pretensa democracia, né? Ou seja, seria injusto. Olha só que dilema, né? Então, o dilema que o Thiago coloca aqui, né, é um dilema importante, eu acho. É um dilema incontornável para nós, assim, né? Que é assim, ou eu defendo uma revolução pela palavra, ocultando uma certa covardia diante da injustiça que impera na atual realidade, ou seja, em que famílias se perpetuam no poder há séculos, em que médicos são brancos e empregadas domésticas são negras e tarará, tudo isso que ele está falando. Então, ou seja, tá, ou você abraça um discurso, vamos dizer, meio água com açúcar, né, que não leva a lugar nenhum, que seria a tal revolução pela palavra que elas estão defendendo aí, ou você vai até as últimas consequências, né? Ou você fará o que for necessário para poder mudar essa realidade. E isso implica o que? Se tiver que pegar em arma, bora pegar em arma, pô. É isso aí. Os caras fizeram isso na ditadura para defender, digamos assim, o retorno da democracia ou para lutar contra a ditadura militar. Então parece que assim, se a gente recuar diante dessa possibilidade de ir até o extremo, que seria pegar em armas, parece que a gente também está se acovardando, entende? Parece que tem um dilema aí. E isso eu acho interessante, né? Assim, né? Então essas coisas que eu gostaria de encarar aqui hoje com vocês, tá? Eu vou chegar num outro ponto aqui só para ver uma outra fala dele aqui, vamos lá. Poder, são guilhotinados. Então a burguesia, com armas, fez revoluções, trouxe essa suposta democracia, onde só eles ganham sempre. A nossa maneira de trabalhar nunca foi tão eficiente. A Monday.com possibilitou que a nossa equipe tivesse E hoje eles querem que tudo se mantenha dessa forma. E a gente não pode propor fazer o mesmo que eles fizeram agora contra eles. Então, esse sistema político, como eu disse, ele é formado, ele é fundado, inaugurado pela burguesia, né? O nosso país, ele não passou por uma revolução, né? Mas ele... Tá, aqui a gente já sabe onde ele vai, né? Ele vai falar dos golpes que aconteceram para instituir, inclusive, a República, né, aqui no Brasil. Mas eu acho esse ponto bem legal, né? Ou seja, a burguesia se colocou no poder, principalmente na era das revoluções, lá no século XIX, através da força, né? E, claro, desde o século XVIII, né, lá na França, né? Ele falou das guilhotinas, enfim. Então ele vai falar, se a burguesia fez isso para se colocar no poder, porque a gente não poderia fazer isso contra eles, né? Ou seja, usar as mesmas armas que eles usaram para se colocar no poder. Porque não podemos fazer um repeteco dessa história. Eu acredito que as respostas vão girar em torno do que eu já disse, né? Da tal revolução pela palavra, ou simplesmente a Monja realmente, né, vai falar assim, nossa, mas tem policiais presos, né? Eu fiquei meio... realmente isso não foi uma fala inspirada, né? Assim, como diz o Paulo Galo lá, né? Assim, mas eu acho que simplesmente dizer, olha, Monja, você tá falando merda, né? Não vai agregar, né? Assim, por quê? Porque o ponto aqui que eu acho mais grave é dizer assim, Monja, a questão que ele está trazendo não diz respeito à individualidade dos policiais, mas à instituição polícia militar, né? Então é isso que é a questão, como é que a gente vai mudar essa instituição, como é que a gente vai rever o sistema
né? E isso que ele está querendo dizer de revolução ou de radicalizar, né? De ir na raiz. Como vamos enfrentar a questão que é mais radical, mais institucional, mais coletiva, né? Dessa penetração corrupta dessas classes nos sistemas de poder que nos gerem, que nos organizam, né? E que mantém, né, essa coisa perversa de pé há 5 séculos aqui no Brasil, né? Então, essa é a questão, né? Então, convidá-la a encarar isso, acho que seria um ponto bem mais interessante do que mandar ela para aquele lugar, né? Assim, por quê? Porque eu acho que nessa questão a gente precisa trazer mais coesão às pessoas. Então, é isso que eu acho que é um grande problema de quem se percebe como bom, virtuoso e justo, né, gente? Que quem não está com eles acaba se tornando contra eles, né? Assim, então, eu ia falar polarização, mas eu acho isso um termo, né, meio idiota, né? Assim, não, tipo, tá, mas é uma polarização, né, de qualquer forma. Mas enfim, né, eu acho que nesta altura do campeonato a gente precisa unir forças, né, e não ficar defendendo um bastião, defendendo-se como o bastião da justiça, né? E eu não vou fazer isso aqui hoje, tá? Então vamos lá aqui para meus slides, humildes slides aqui. A revolução armada que nos resta, né? Vamos lá, né, gente? Então aqui eu coloquei como dilema justamente para colocar, né, essa coisa que eu já expus, né? Que assim, parece que o chavoso da USP, o Thiago, ele coloca esse problema estrutural, esse problema maior que a gente enfrenta, que seria o racismo estrutural, a violência militar, policial, que mata, né, pretos, pobres, periferia, né, os ricos brancos tomando decisões, né, essa política meio de fantoche, parará. Então, como que a gente conseguiria realizar uma mudança radical sem que eles nos atropelem, sem que eles nos matem com as suas armas? Afinal, eles detêm as armas, né? Foi isso que a monja também falou. A monja chega num ponto que ela fala, então como é que a gente vai enfrentar os drones da China? Tarará. Que também é uma ideia covarde, né? Tipo assim, tá, só porque eles têm drones, então a gente vai ficar quieto, digamos assim. A gente não pode questionar essa estrutura, porque eles têm as melhores armas. Então, assim, de novo, a gente está abraçando uma covardia, né? Então, as elites que governam há 500 anos não vão sair pelo voto, olha lá, né? Foi a questão ali, né, da palestra. Como mudar uma realidade quando os donos de poder não desejam mudar? Então, eles têm as armas, eles têm os poderes, eles têm o poder, eles não querem sair de lá. Como é que a gente vai realizar uma mudança? Tá, gente? Deixa eu não sei se eu diminuo aqui ou saio, né, para vocês conseguirem ler. Mas vamos lá. Eu vou... deixa eu ver aqui. Dispositivo de captura de vídeo. Pronto. Esse trecho que eu tirei do Charles Eisenstein, né, a obra dele, já coloco aqui nos comentários, tá? Mas é o mundo mais belo que nossos corações sabem ser possível, um negócio assim. A tradução. Essa tradução realmente não tá a melhor coisa do mundo, mas vamos lá, né, gente? Tenho lido sobre a tribo Shuar do Equador. Eles fizeram o voto de resistir de todo modo à destruição de sua floresta tropical pelas companhias mineradoras que buscam cobre e ouro. Um chefe Shuar, Domingo Anquash, disse: a floresta sempre nos deu tudo o que precisamos e nosso plano é defendê-la como teriam feito nossos ancestrais, com a força das lanças. Para pegar o ouro, terão que matar a todos nós primeiro. Então, assim, eu acho legal, né, desse comentário dele, colocando essa tribo e essa introdução, que eu acho que também seria um tema central desse vídeo de hoje, que seria assim, como pensar um ativismo
para as condições atuais em que a gente vive, né? Assim, uma coisa mais esperançosa, mais interessante, né? Menos derrotista, né? Menos conformista, menos xoxa, né? Digamos assim. Como pensar uma revolução séria sem embarcar nesse rolê de pegar em arma, tá? Acho que esse seria um título para esse vídeo de hoje, né? Então aqui o Charles ele comenta essa história dos Shuar lá, né? Do domingo, falando, olha, a gente vai fazer oposição a isso, né? E aqui ele continua lá, os Shuar não derrotarão a civilização jogando o nosso jogo, olha lá, né? Que é a gramática da guerra, né? E outra coisa também é da demonização do inimigo, tá? Esses são os 2 pilares. A ideia de mal, ou seja, quem pensa diferente é um mal, né? E ele é irrecuperável, ele precisa ser aniquilado para que a gente solucione esse problema. E a gramática da guerra, né? Ou seja, a única forma de resolver problemas é a aniquilação do inimigo, né? Então, essa seria a gramática da guerra, né? Que está aí até na medula da gente. Então, vamos lá. Os Shuar não são um povo pacífico e eles expulsaram equipes de prospecção e maquinário ameaçando usar a força. Mas eles não estão em guerra no sentido de querer derrotar o inimigo, olha lá. Ao contrário, boa parte da nossa cultura popular e da mentalidade de guerra vem a vitória em termos da derrota pela força do perpetrador do mal. Olha como articulamos guerra e mal no mundo de hoje. Tipo filme da Sessão da Tarde, né? Assim, que a gente está bem acostumado com essa narrativa, né? Vamos lá, continuando. E o que acontece, por exemplo, no filme Avatar? Adoro esse exemplo, porque eu também fiquei frustrado como ele ficou, né? Que emula de perto a situação do Shuar. O povo ficcional nave sobrepuja espaçonaves e artilharia dos invasores humanos com lanças, arco e flecha e animais grandes. Quando o principal general humano é morto, a vitória está completa. Não há outro modo, pois ele é retratado como irrecuperável. Olha como a construção do inimigo, né, empurra a história para a aniquilação. Não tem diálogo com esse ser, né? Infelizmente, os Shuar... aqui eu preciso corrigir, tá, gente? Felizmente, né? Felizmente, os Shuar não parecem estar infectados com o vírus da ideologia do mal. Não estão em guerra com as empresas mineradoras, estão em guerra com a mineração, né? Então, quando assisti o Avatar, realmente eu falei, cara, virou um filme Sessão da Tarde, né? Na hora que o cara que está incorporado lá no nave, que é humano, né? E ele, me parece, deveria fazer a ponte, acaba sendo uma espécie de liderança dos Na'vi para transformar todos os Na'vi em humano idiota pegando em arma, né? Até no 2 eles começam a roubar a arma humana para poder guerrear contra os humanos que continuam invadindo. Falei, gente, perdeu completamente o fio da meada, né? Então é tudo que a gente não precisa hoje para um ativismo, né? Assim, ou seja, para um ativismo que abra portas para uma nova história, tá? É isso que é o ponto aqui, né? Então vamos lá. Gostaria que Avatar tivesse um outro final. Gostaria que o planeta contaminasse o sistema nervoso dos humanos de tal maneira que quando eles destruíssem um mundo árvore, eles mesmos sentiriam a dor daquilo, apagando a divisão nós e eles, que lhes permitia ver o planeta como uma mera fonte de recursos. Esse ponto teria sido revolucionário mesmo, né? Ou seja, desconstruiria de alto a baixo esta gramática da guerra. Olha só, porque o que mantém a gramática da guerra de pé é a divisão nós e eles. Esse é o alvo, gente. Esse é o alvo. A gente precisa acordar para isso urgentemente. Esquerda, acorda. Para de cair na identificação com o agressor. Tipo, se eles fizeram, por que a gente não pode fazer também? Igual a eles, olha só. Então a gente quer resolver o problema que a
tal da Revolução Burguesa criou já há mais de 300 anos atrás, 200 anos atrás, fazendo a mesma coisa que eles fizeram, gente. Isso vai nos levar aonde? No mesmo lugar, entende? Isso é uma repetição, isso não é uma revolução, né? Então, o Chavoso da USP, ele manda muito bem, mas na hora de apresentar o ponto, a verdadeira revolução, ele escorrega na identificação com o agressor, né? Por quê? Porque realmente não tem ainda um caminho aberto, tá? Então, a esquerda que fica colada em alemão do século XIX, né? Seja Marx, Hegel, seja Nietzsche, sei lá. Eu gosto do Nietzsche, mas, gente, não dá. Ele não inspira, nem o alemão do século XIX inspira novidade, né? Não está pronto para o século XXI. Eles, né, não dialogam com a gente. Então, ficar chamando os outros de burguês nessa altura do campeonato não vai levar a nada, né? Chamar outro de monja que desceu da montanha para falar merda, né? Não leva a nada, né? A gente precisa parar com esse discurso nós, eles, aqui, ó. E isso aqui é a raiz do problema, né? Não vamos vencer a luta contra a burguesia através de uma revolução armada, porque enquanto eu acreditar que eu sou diferente da tal burguesia, que eu sou mais justo, mais virtuoso, que eu sou vegano, que eu sou legal, sensível, então eu posso pegar em armas e eu posso matar, porque eu não vou ser igual eles fazendo isso, né? Eu vou estar fazendo isso por uma boa causa, olha só. E isso aconteceu a rodo no século XX e só deu merda, né? Então eu fico pensando, gente, essa galera não entendeu ainda, né, o verdadeiro ponto da revolução, né? A gente precisa trair essa história do ódio, da guerra, né, da demonização do inimigo. Exatamente por essa mudança de percepção que nossa civilização precisa passar. Pois não acredito que os Shuar nos derrotarão com suas lanças. E agora o grande finale aqui, mas talvez eles consigam, com suas lanças, palavras e outras ações, derrotar nossas histórias. Gente, isso é o mais importante. É isso que está na alça de mira da nossa revolução do século XXI. É destruir as nossas histórias, essas histórias que repetem os mesmos dilemas, né, que não abrem caminhos de uma verdadeira libertação, né? Bom, retorno aqui, vamos lá. Bora continuar. O mal no outro, né? Assim. Então, deixa eu sumir de novo aqui. Eita, calma aí, peguei errado aqui, calma aí. Há lá fora um outro implacável, malévolo, entrelaçado em todo o universo, que sugere que é um pouco tolo confiar, tolo dar e não muito seguro amar. Claro, vivemos num mundo em que muitas vezes essa tem sido a nossa experiência. Não admira que ela nos pareça um atributo fundamental da realidade e qualquer negação dela parece algo perigosamente ingênuo. Olha lá, se eu falar em qualquer banca aí de debate que a revolução que a gente precisa é uma revolução que destrua a nossa história, né? Isso vai ser visto como uma coisa ingênua, né? É tipo a tal da revolução pela palavra, né, que ela estava falando lá, né? Então, assim, tudo que questiona esse tipo de gangorra, né, de violentado e violentador, de senhor escravo, sei lá, soa como ingênuo e perigosamente ingênuo, né? Ou seja, isso que você está propondo é uma coisa tutti-frutti, né? Uma coisa Santa Cecília, né, Paulo? Olha lá, isso aí não vai dar em nada, né? Você não é dos nossos, né? Olha só, né? Então, por quê? Porque o mundo é mau, é implacável, malévolo. Então, assim, a gente demoniza o outro. Então, não há saídas senão a aniquilação do outro, que impede que a justiça se instale, né?
Mas, na realidade, o que acontece é que projetamos nossa experiência na realidade. Então, com base na projeção que vemos, reificamos ainda mais, agindo dentro de sua lógica. Reificar quer dizer coisificar, né? Transformar este mundo ou outro, tipo monja que desceu da montanha, né? Isso aqui é reificar, né? Transforma aquela pessoa que é complexa, que tem uma história, que tem muito, talvez, a nos ensinar, transformamos ela numa coisa caricata, né? E aí a gente continua reproduzindo uma mesma lógica, né? Os seres humanos têm cometido horrores por milhares de anos em nome da luta contra o mal, olha lá. Então, as pessoas não entendem que pegarem armas abre o que eu chamo de portal do inferno, né? Assim, e o que vai acontecer, a gente não sabe, né? E isso é, de fato, o que eu chamo de perigo mortal mesmo, né? Assim, né? As pessoas se transformarem no que elas estão combatendo, olha só, né? Repetindo as mesmas práticas, né? É um desafio permanecer fiel ao que servimos sem transformar em vilões aqueles que não servem a mesma causa, aqueles que não concordam com a gente, olha lá, né? A monja que desceu da montanha, né? Não seria ótimo se o problema fosse realmente a ganância e a maldade dos indivíduos cruéis, olha lá, né? Dos políticos oligárquicos, né? Que seguram as rédeas do poder. Nesse caso, a solução não seria muito simples, basta tirar essas pessoas do poder, fazer uma limpeza moral no mundo. Então esse discurso é o discurso da limpeza moral, né? Que seria uma espécie de genocídio do bem, né? Eu pego essa galera má, enfileiro e metralho, né? Olha lá, e eu resolvi o problema do mundo. É isso que está na fantasia de fundo desse discurso, né? No entanto, isso seria mais da mesma guerra contra o mal que nos vem acompanhando desde que as primeiras civilizações agrárias inventaram o conceito do mal. Mais do mesmo só nos levará à mesma coisa. Sem dúvida, é chegado o tempo de uma revolução mais profunda. Esta perspectiva... calma aí. Esta perspectiva é reconfortante porque reduz muitos problemas a um só e explica o mundo de modo a não desafiar nossa mitologia mais profunda. Essa mitologia é a mitologia que ele chama da separação, né? De maneira um pouco perversa, ao nos recusarmos a odiar, estamos de fato cometendo um tipo de traição. É isso que eu convido vocês que me, né, acompanham aqui nesse canalzinho, né, a trair a história do ódio, né? Então, o ódio, ele traz uma fidelidade canina, né? Assim, quando a gente odeia, a gente não consegue abrir mão, né, da violência, da caricatura, da destruição do outro. Isso parece inegociável, né? Traindo a história do mundo que opõe bem contra o mal. Você começa a falar, olha, essas oligarquias que nos dominam não são o Darth Vader, né? São pessoas, né? E a gente precisa alcançar essas pessoas. A gente precisa, de uma certa forma, dialogar com elas, né? Nos reconectar com tudo, né? Com elas, com o mundo, com a natureza. Eu acho que esse é o caminho que revolucionaria essa história toda, né? Que negaria, que trairia a história da separação, tá? Ao fazê-los, incitamos o desprezo e a raiva de aliados do passado que nos ridicularizariam ou ridicularizam por sermos tão frouxos e ingênuos a ponto de pensar que os oponentes podem ser tratados como qualquer coisa diferente de um inimigo implacável. Olha lá, né? Se eu busco um diálogo, se eu busco me, né, comunicar, construir pontes com essas pessoas, eu vou ser taxado de frouxo e ingênuo, né? Lá, né? De covarde, sei lá, né? Então, mas o ponto aqui eu acho que ficou bem claro, né, gente? A questão é, olha, não é ser valente, pegar em arma e aniquilar o inimigo, né? Ou ser um frouxo e conformado, né? A ideia aqui é, olha, sair dessa gangorra, né? É dizer, cara, eu não quero repetir essa identificação com o agressor, é isso que está em jogo, né? Se eu cair nessa dialética, né, nessa gangorra, eu vou me tornar um agressor. Então isso que é implacável
Por isso que não dá para usar alemão do século XIX como base de referência, tá, gente? Para qualquer revolução possível neste momento, né? Que questione de fato a história da separação. Quando nós mesmos estamos numa história diferente daquela que fala de culpa e ódio, olha lá, a gente precisa questionar essa mecânica aqui, ó. Nos tornamos capazes de tirar os outros desse espaço. A gente precisa se retirar primeiro, tá, gente? Para depois conseguir tirar os outros, né? Nosso coração pacificado transforma a situação, destruindo a história na qual o ódio é natural. Olha lá, quando eu não tô nesse ódio, eu mostro para as pessoas que esse ódio ele não é implacável, inescapável. Eu mostro que, nossa, ó, sair desse ódio é possível. Encarar a violência sem embarcar no ódio é possível, né? E oferece uma experiência que aponta para uma alternativa. É isso que todo mundo está esperando neste momento. A gente não quer repetições, a gente não quer mais violência, mais destruição, mais guerra. É isso que a gente está vendo acontecer nesse exato momento. Esta última citação é da Simone Weil, tá? A ilusão constante da revolução consiste na crença de que as vítimas da força, como são inocentes em relação à violência, as violências produzidas fariam uso justo dessa força se ela estivesse em suas mãos. Mas, com exceção das almas que estão muito próximas da santidade, acho que ela era cristã, né? As vítimas estão tão maculadas pela força quanto os carrascos. O mal que está na empunhadura da espada é transmitido pela sua ponta. E as vítimas, quando postas no topo, embriagadas pela mudança, acabam fazendo tão mal quanto, ou até mais, e logo voltam a cair. Então, de como a violência é contaminante, né? E é isso que eu chamo de identificação com o agressor, né? A ilusão constante da revolução consiste na crença de que as vítimas da força, como são inocentes em relação às violências produzidas, fariam uso justo dessa força se elas estivessem em suas mãos. Isso é o que eu vejo na medula, né, do Chavoso da USP. E agora, gente, para finalizar aqui, eu vou trazer para vocês o que eu considero ponta de lança disso que a gente falou hoje, que seria uma revolução pelo amor, né, pela conexão, né? E esses aqui são os médicos que foram assassinados. Você fala assim, nossa, Paulo, mas que exemplo ruim, né, você traz. Por quê? Porque eles estão mortos, olha lá, né? Eles perderam a guerra, a batalha, né, do bem contra o mal. Por quê? Porque eles estão mortos, não é? Não é assim que essa gramática da aniquilação funciona? Tipo assim, eu uso a arma para aniquilar o outro, se eu conseguir aniquilá-lo, ele perdeu. Então, o vencedor, o que está de pé no final da história, é o que vai dizer quem era bom, quem era ruim, né? Esses aqui foram aniquilados pelas tropas de Israel, né? São paramédicos dessa instituição aqui, o Red Crescent, que estavam ajudando a resgatar pessoas em Gaza, né? Então eles são derrotados, vamos dizer assim, né? Eles são maus exemplos, né, Paulo? Aí eu falo para vocês, não, né? Eles não são. Eles são os meus heróis atuais aqui, né? E eu vou dar um play aqui. This is a video recovered from a Palestinian paramedic whose body was discovered in a shallow grave in Rafah, southern Gaza. He's one of 15 bodies found. It's March the 23rd, and a convoy of paramedics from the Palestinian... Então essas são as imagens do momento que eles são, né, aniquilados aí pelo exército de Israel. Tá? Eu vou dar uma pausa. Foram 15 paramédicos mortos, né? E eu acho que vou até minimizar, né? Para não ficar tão chocante, né? Mas eu acho esse vídeo muito interessante. Red Crescent Society, civil defense teams and a UN employee are responding to a plea for help. Então, eles tinham respondido a um chamado de ajuda,
para ir resgatar esses colegas que já tinham sido emboscados, né? Essas filmagens foram feitas por Refat Radwan. Refat Radwan, esse cara eu até fico em silêncio, né, assim, pra falar dele, porque é ele que tá filmando, tá, gente? Então as palavras que vão ser emitidas aqui é ele rezando, né, quando começa o tiroteio. Their vehicles are marked. Their emergency lights are clearly visible. When the convoy stops, Israeli soldiers open fire for minutes on end. In the paramedic's last moments, he's praying. Ele está falando aqui, né? Nos últimos momentos, os paramédicos rezam, né? Eles estão fazendo uma reza de perigo, né? De risco de vida. Essa é uma reza que eles são orientados a rezar quando eles sentem que estão para partir, né? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله أكبر. Eventually, his voice begins to fade. Então, assim, aí, assim, né, gente, eu gostaria de colocar assim, né, pô, esses caras são os meus atuais heróis, digamos assim, né? E um dos comentaristas aqui, né, vão falar, poxa, o Refat, ele pede perdão à mãe, né, por estar lá em Gaza tentando ajudar pessoas, né? Então, uma das coisas que ficam gravadas no celular é ele se desculpando com a mãe, né, por se arriscar a estar lá ajudando pessoas. Quando eu ouvi isso, assim, acho que eu já tinha visto antes, né, revi no episódio do Medo e Delírio, né, falando sobre Gaza. Ele traz esse episódio. Então, assim, Paulo, por que você traz esses caras e isso que aconteceu aqui? Gente, primeira coisa, atrás de uma arma, e esse vai ser meu jargão a partir de agora, atrás de uma arma sempre tem um covarde, tá? Então, pra mim não existe revolução pelas armas, não vejo sentido nenhum nisso nessa altura do campeonato, né? Por que o Refat e seus colegas são heróis pra mim? Porque eles estão na frente de batalha, nessa batalha de uma nova revolução, né? De uma revolução pelo amor, pela ajuda, né? Pela conexão. E é isso que importa. E é por isso que eles estão, inclusive, mortos, né? Por quê? Porque eles estão enfrentando de frente essa galera covarde, né? Essa galera que representa o velho, né? Que se impõe pela força, né? Nós contra eles. Se vocês verem a maioria das reportagens, né, em que entrevistam pessoas de Israel, vai ter um discurso de ódio mesmo, né? Assim, de que tem que matar mesmo, tem que matar criança, tem que aniquilar. Então esse ódio está enraizado naquele povo ali, né? Impressionante. E como que a gente encara esse ódio, entende, gente? Através de armas, né? Isso não tem fim, né? Esses conflitos a gente vê lá já há muitos anos, né? Então eu não tinha nem nascido, isso já estava deflagrado, né? Então isso não vai levar a lugar nenhum, né? Não há dúvida disso. Então, se vocês querem um exemplo do que a gente precisa para o século XXI, é isso aqui, né? A gente precisa de pessoas que nem esses caras aqui, ó, né?
pessoas que não estão aqui querendo pegar em armas, tá? Assim, eles estão querendo ajudar, estão querendo salvar vidas, estão querendo participar de uma coletividade amorosa, né? Que quer que as pessoas, digamos assim, se conectem, né? E não se destruam. Olha lá, né? Ai, Paulo, mas eles eventualmente acabaram mortos aqui, ó, né? Isso aqui, então, quer dizer que a gente não deveria seguir o exemplo deles, né? Afinal, ele pediu perdão para a mãe, inclusive, né? Eu diria assim, olha, isso aqui, não, a morte não quer dizer que está errado, tá? Por quê? Porque isso, novamente, é o discurso de quem porta a morte, né? De quem carrega a arma, né? Dizer assim, quem morreu está do lado errado, né? E eu diria para vocês, gente, os melhores estão nessa fileira aqui, atualmente, né? E aqui no Brasil, pelo menos, né, assim, quem defende uma boa causa é atacado, né? Se não verbalmente, como eu já coloquei a Marina Silva aqui, fisicamente, como os colegas que ela citou que morreram na luta contra a devastação ambiental. E quem que defende a arma lá em cima, né? Se não os grileiros, os pistoleiros e por aí vai, as máfias, né, que ocupam esse país. Então, Paulo, como fazer frente a essa máfia armada, né, pegando em armas? Né? Não, gente. A gente precisa desorganizar estruturalmente esta base de medo e violência que sustenta essa máfia no poder, né? Através dessa campanha de reconexão com as pessoas e com o amor, e com a emoção, com os afetos. É isso que está em jogo. Bom, gente, já fui bem longe, agradeço a todos vocês. E aqui está, diante de vocês, um novo ativismo, um ativismo do século XXI, um ativismo da conexão, da esperança, né? Da luta por uma verdadeira boa causa, né? Que vai realmente gerar frutos, assim como eu tô aqui lembrando deles agora, e eu com certeza vou me inspirar neles para continuar a minha luta aqui. Divulgando, falando com todos, me disponibilizando, fazendo o meu trabalho como terapeuta e por aí vai. Então, esses caras me inspiram, né? Refat, você me inspira, você está vivo aqui, né? E eu vou seguir com essa tocha aí, né? Para tentar cativar e conectar mais pessoas a essa causa, né? Agradeço, espero que você se cative e se conecte com esta causa de amor, com essa revolução de amor que a gente precisa trazer para esse planetinha tão sofrido e violentado, né, que é o nosso planeta. É isso aí, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.